A paz do Senhor, eu passei esta manhã para deixar uma palavra de meditação para vocês. E a nossa meditação está no livro de Salmos, número 119, no seu verso 11, que o salmista diz assim: Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, nós temos aqui como a base da nossa meditação este livro de Salmos, não é? Em que o salmista mostra a sua preocupação, mostra a sua intenção de não pecar contra Deus e ele vê o instrumento apropriado para isso, que é guardar a palavra do Senhor. Assim como nós, no nosso dia a dia, escolhemos instrumentos apropriados para executarmos uma obra com sucesso, o salmista vê a palavra do Senhor como um instrumento propício para criar um caminho, um relacionamento, uma vida com Deus que seja sem pecado, nesse caso que seja uma vida santa, uma vida de obediência ao Senhor, nosso Deus. Uma das coisas interessantes é que o salmista diz guardei, é uma questão intencional. A palavra guardar, vamos dizer que está aí no indicativo, e temos ali um sujeito que é ele próprio dizer isso, que eu guardei, eu conservei. Nós temos que perceber que na época de Davi, a Bíblia não era propagada como era hoje. Os que tinham acesso à Bíblia os reis tinham acesso a uma cópia da Bíblia, mas também as congregações, os lugares de culto da época tinham acesso à Bíblia. Então o salmista diz: aquilo que eu aprendi com a Bíblia, com a palavra, com a Torá, com a lei de Deus que eu tenho em minha posse, porque ele era rei e tinha uma cópia da Bíblia, aquilo que eu aprendi lá e aquilo que também aprendo na congregação, nas casas de Deus, na casa de Deus, no santuário, eu faço questão de guardar, porque isto é o que me vai preservar de eu não pecar contra Deus, de entrar em apuros com o Senhor, ou melhor, de quebrar o meu relacionamento com Deus. Então isto é muito importante. Por que o salmista fala isso? Nós temos em Salmos queria dizer Salmos 66. Em Salmos 66 diz assim a palavra do Senhor, que se eu atender à iniquidade, deixa-me cá abrir muito rapidamente para a sua referência, não é? Para a sua referência, diz assim a palavra do Senhor aqui. Salmos 66, verso 18, diz assim: se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Então o salmista queria preservar o seu relacionamento com Deus, ele queria poder falar e Deus ouvir, queria poder se relacionar com Deus e ter Deus a responder do seu lado. Porque nós sabemos que Deus é um Deus recíproco. Deus ouve aquele que o ouve, assim como diz Jesus Cristo quando ensina aos seus discípulos, que é meu discípulo aquele que ouve, aquele que pratica, que põe em prática os meus mandamentos. Aquele que pratica os meus mandamentos, este é que é meu discípulo. Eu e o Pai viveremos para ele. Então o salmista expressa uma mensagem similar a essa. Eu guardei, eu conservo. Nós não guardamos coisas que são fúteis, guardamos coisas que são importantes, guardamos coisas que dizem, vamos lá, coisas que têm significado para nós. Então o salmista guarda a palavra do Senhor, ele conservava a palavra do Senhor no seu coração. Esse conservar é manter na mente, porque só ler a palavra, isso não significa nada. Mas ali é guardar, conservar para aplicar, assim como nós fazemos quando lemos para um teste. Quando lemos para o teste, nós lemos com a intenção de conservar para podermos lembrar isso e pormos em prática. Então, uma coisa mais interessante que o salmista fala no mesmo livro é o que ele diz no mesmo livro de Salmo 119, e que é o verso 105. Ele diz assim: lâmpadas para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É interessante isso aqui, nós temos duas coisas muito interessantes. Primeiro são os pés, aliás, é isso mesmo, são os pés, e em seguida é o caminho que percorre. É de lembrar que esta palavra lâmpada para os pés diz respeito a uma questão cultural na época.
Diz a cultura que os israelitas da época, os homens da época, amarravam lâmpadas, não é? Uma coisa que nem lâmpadas nos pés, para que eles pudessem saber onde estão a pisar, porque naquela época não havia luz, nem postes, nem nada. Então eles usavam essas lamparinas, essas lâmpadas, para poderem saber onde estão a pisar, para pisar com segurança, pisar em terra firme. Então, na mesma senda, o salmista guarda essa palavra de Deus, e essa palavra de Deus serve-lhe não fisicamente para não pisar em uma coisa errada, mas serve-lhe como, vamos lá, uma bússola, como uma instrução. Está a dizer o salmista aqui que eu tenho a sua palavra e eu sei muito bem, conheço o caminho, a clareza do caminho. Quando eu tenho a sua palavra, eu tenho a clareza do seu caminho. Eu sei o caminho que eu devo seguir. Eu sei o caminho que me convém seguir. Qual é o caminho que devo seguir? É a obediência à palavra do Senhor, é a fé no Senhor Jesus Cristo, é seguir a palavra do Senhor, é seguir a Deus, é não se desviar nem para a esquerda, nem para a direita. Então eu conheço o caminho porque tenho a palavra. O caminho é para a frente, o caminho é Jesus. E nós já temos nos evangelhos a falar Jesus Cristo, a dizer que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Então, por meio desse, aprendemos com o salmista que ele conhece o caminho com clareza, porque a palavra de Deus dá-lhe acesso a conhecer isso. E também uma coisa interessante é quando ele diz lâmpada para os meus pés. Interessante isso. Nós, quando caminhamos, às vezes tropeçamos, pisamos em picos, principalmente nas noites. Pisamos em picos, às vezes tropeçamos, pisamos em pedrinhas, tropeçamos, pisamos até, em fezes que estão no chão, não é? Mas o salmista está a dizer uma coisa muito interessante, às vezes até pisamos em minas, zonas perigosas, mas o salmista está a dizer, com a sua palavra eu sei muito bem onde pisar. Eu sei que esta terra aqui, às vezes, por mais que seja boa, eu não vou pisar por causa da instrução que eu tenho na palavra do Senhor. Porque a Bíblia diz uma coisa interessante, que há caminhos que parecem bons para os homens, mas para o seu fim é a perdição. Então o salmista põe a sua confiança em Deus. E eu também convido você, irmão, você e eu somos convidados pela palavra do Senhor a guardarmos a palavra do Senhor no nosso coração. Guardá-la para nos lembrarmos dela, para pormos em prática, para vivermos essa palavra de Deus, para que ela seja lâmpada para os nossos caminhos e luz para os nossos pés. Não só para que nós não possamos minar, estragar o nosso relacionamento com Deus. É o que diz em Salmo 166 que nós já lemos. E se eu atender ao pecado, se eu pecar, se eu gostar do pecado, se eu tiver os meus pecados que chamamos pecados de estimação, Deus não ouvirá. Eu gritarei, eu orarei, eu levantarei as mãos, eu irei para a igreja, mas Deus não nos ouvirá, porque o nosso Deus é santo. Assim como ele diz, sede santos, porque o Senhor Deus é santo. E diz mais, se vocês buscam a Deus que não faz acessão das pessoas, então andai com prudência no dia que se chama hoje. Andai com prudência no tempo da vossa vocação. Que Deus abençoe você, abençoe a mim, que nós possamos aprender cada dia a caminhar na presença do Senhor, a guardar a sua palavra, confiar nela e a termos como bússola da nossa vida e a termos como luz que ilumina o nosso entendimento para tomarmos decisões sábias e escolhermos caminhos sábios e pisarmos em terras que são para o nosso fim melhor. Que Deus abençoe. Muito obrigado. Amém. Tchau. Até a próxima.